Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos ao BMC Now. Eu sou Hanna Beltrão, vamos juntos então acompanhar do pré ao fechamento do mercado. Na companhia também dele, Rafael Lara, trazendo comigo um giro em tempo real sobre o que está movimentando o mercado nesta segunda-feira, dia 2 de agosto, comecinho de mês. A gente já começa então nessa edição trazendo as últimas notícias do mercado, já que na semana passada a Bolsa despencou, movimentando aí o mercado e após queda de mais de 3% na última sexta-feira, Ibovespa toma impulso e volta ao patamar dos 124 mil pontos. Eu vou chamar então ele já, o Rafael Lara, para trazer aí o panorama de como é que está nesse momento. Rafa, primeiramente boa tarde, Vamos dar continuidade já aqui com o nosso BMC Now. Fala aí pra gente como é que está a movimentação no momento do Ibovespa. Boa tarde, Hanna, e boa tarde para todo mundo ligado aqui no BMC Now. Hanna, parece que o mercado hoje ele decidiu ensaiar aí uma retomada nessa semana. Vamos torcer para ele continuar bem, Agora ele está operando em alta de 0,91% a 122.913 pontos. Ele chegou ali numa mínima de 121.797, enquanto na máxima ali ele bateu os 124.536 pontos. Entre as maiores altas do dia a gente tem a Hypera Pharma subindo 4,63%, a Taesa, subindo 4,11%, ela muda sempre para quebrar o apresentador. Também tem a TOTUS subindo 3,93%, Americanas SA, que é a MER 3, subindo 3,56% e CPLE 6, a Copel, subindo 3,27%. Entre as maiores baixas a gente tem o BBSE3, Banco do Brasil Seguridade, caindo 1,59%, ele teve aí na liderança das maiores quedas o dia inteiro, CVC caindo 1,44%, Petrobras caindo 1,12%, o Carrefour caindo 1,32%, acabou de passar a Petrobras, e também a Gol passando aí, a Petrobras com uma queda de 1,21%. Hanna. Obrigado, Rafa. Vamos então aproveitar e dar um giro internacional, começando lá pelas bolsas estrangeiras. Vamos ver aqui como é que estão as bolsas americanas. S&P 500 com queda de 0,08%, Dow Jones com queda também de 0,16% e Nasdaq com uma ligeira alta de 0,04%. Vamos ver então como é que está o dólar nesse momento, está com queda de 0,92%, sendo comercializado a R$ 5,16. O barril do petróleo segue em queda também de 3,50% e está sendo comercializado então a $71 o barril. Ainda de olho no mercado internacional, a gente vai, continua falando aqui sobre o mercado lá fora. O Instituto Nacional de Estatística e Estudos Econômicos da França apontou que resultados do segundo trimestre mostraram uma melhora significativa na atividade econômica, com o PIB crescendo 0,9%, uma taxa ligeiramente superior à esperada. A gente vai então até os Estados Unidos conversar com a nossa correspondente Giovanna Locatelli, que tem mais informações. A França ainda não voltou aos números econômicos ideais, mas está no caminho certo, segundo o relatório do Instituto Nacional de Estatísticas e Estudos Econômicos da França. O segundo trimestre apontou uma melhora significativa na atividade econômica, com um PIB crescendo 0,9%, muito acima do esperado pelos especialistas. Além disso, os trimestres anteriores também foram melhores do que o estimado pelos especialistas. No quarto trimestre de 2020, a atividade caiu apenas 1% ante os 1,5% esperado no primeiro trimestre de 2021. Então, esse número acabou ficando estável. Estas revisões em alta e o bom resultado do segundo trimestre levaram o ministro da Economia da França, Bruno Le Maire, classificar esse desempenho como excepcional na economia francesa. E esse desempenho deve permitir que a economia volte ao nível anterior à crise ainda no início de 2022. Essa é a expectativa. A projeção de crescimento alcançada no final do primeiro semestre de 4,8%
torna a meta de 6% definida para 2021 alcançável na avaliação dos economistas. Os especialistas preferem permanecer mais cautelosos por causa de dois fatores. Um deles é a disseminação das novas variantes da Covid e também a cadeia de suprimentos que está afetada pelo abastecimento prejudicado. E a gente já continua acompanhando. Mesmo assim, os franceses estão otimistas quanto à retomada gradativa da economia. Giovanna Locatelli, dos Estados Unidos, para a BMC News. E de olho aí nesse comecinho de mês, comecinho de semana, a gente vai repercutir como é que foi o dia no mercado financeiro, também com os nossos convidados. A gente recebe hoje aqui no BMC Now o analista técnico Giba e o Yuzo Breyer, analista da Trígono, trazendo aí um panorama sobre os números que se destacaram nesta segunda-feira, após aí uma sexta turbulenta no mercado financeiro. Seguindo aqui com o nosso giro de notícias, a BB Seguridade teve no segundo trimestre deste ano lucro líquido de 753 milhões de reais, resultado 23,2% menor que o registrado um ano antes e 22,8% inferior ao obtido no primeiro trimestre deste ano. Rafa, fala aí pra gente, dá uns números aí pra gente sobre mais esse balanço. Hanna, o ganho teria sido de 896 milhões de reais, se expurgado o impacto da defasagem da inflação medida no IGPM. Conforme material distribuído pela Holding de Seguros e Previdência do Banco do Brasil, junto com o balanço, esse foi o maior volume trimestral de prêmios desde a reestruturação de parceria, com mais de R$1 bilhão por mês no período. Na comparação com o segundo trimestre do ano passado, o destaque de arrecadação coube às contribuições de previdência, que foram 64% maiores de abril a junho deste ano. Os prêmios de seguro rural emitidos no trimestre foram 32% maiores que um ano antes e de seguro de vida 24% maiores. Hanna. Obrigado, Rafa. Com preço elevado das embalagens, a Irani, empresa atuante no setor de papel e celulose, encerrou o segundo trimestre deste ano com lucro líquido de 67 milhões e 691 mil reais, 15 milhões a mais de saldo na comparação com o ano passado e 56 milhões e 700 mil reais nos 3 primeiros meses de 2021. Segundo a companhia, o aumento no lucro foi puxado pelo aumento da receita líquida no período. O indicador somou 403 milhões de reais no trimestre passado, principalmente em função do crescimento dos preços dos produtos nos segmentos de embalagem de papelão ondulado e também de papel para embalagens, além do câmbio favorável para a parcela de vendas destinada à exportação. A receita líquida da Irani expandiu 67% em um ano e saltou 13% em relação ao primeiro trimestre, conforme apontou o balanço divulgado ao mercado nesta segunda-feira. E a Comissão de Valores Mobiliários criou área focada para a indenização de prejuízos após explosão de pedidos por novatos na Bolsa. Entre 2011 e junho de 2020, a CVM instaurou, em média, 2,16 processos por mês para analisar recursos apresentados pelas supostas vítimas. Entre o mês de julho do ano passado e abril deste ano, a média foi de 17,8 processos por mês. Além da nova coordenadoria da CVM, elaborou um guia com respostas a perguntas frequentemente sobre o instrumento. Com a nova área, a intenção é aumentar, com a nova área, a intenção é aumentar a produtividade e melhorar o tempo de resposta aos recursos. Além disso, o investidor passa a ter, de forma ainda mais organizada, um ponto focal e de esclarecimentos a respeito do mecanismo. Seguindo aqui com o nosso giro de notícias, agora são 4 horas e 42 minutos, a Alpargatas, dona das marcas Havaianas e Osklen, registrou um avanço de 98% no lucro líquido atribuído a acionistas na comparação com o segundo trimestre do ano passado. O Rafael tem mais informações para a gente sobre isso, né, Rafa? Hanna, o valor chegou a 107,5 milhões de reais. O desempenho foi sustentado pela melhora operacional da empresa. A receita cresceu 71,4% para R$1 bilhão.
O segundo trimestre de 2020 é uma base de comparação fraca, uma vez que o período foi marcado pelo início da pandemia da Covid-19 e pela interrupção de atividades em lojas e fábricas. No entanto, a receita líquida da companhia também foi 29% superior à do segundo trimestre de 2019, quando não havia nenhuma crise sanitária. A Havaianas, principal marca do grupo, teve um crescimento de 72% na receita líquida do mercado interno, para 520 milhões de reais. No exterior, a receita saltou 63,4%. Já a marca Osklen registrou um avanço de 234% na receita líquida para 54 milhões de reais. Haná. Obrigado, Rafa. A SLC Agrícola e a Terra Santa Agro anunciaram hoje a conclusão das negociações das empresas, que resultará em uma gigante de produção agrícola no Brasil. Dessa forma, o ciclo entre 2021 e 2022 será o primeiro da SLC com a incorporação da Terra Santa. O plantio da companhia deverá passar de 470 mil hectares para 660 mil hectares na temporada atual. A operação consistiu na incorporação pela SLC da operadora agrícola Terra Santa, excluindo terras e benfeitorias em acordo que envolveu a negociação de ações. Em um comunicado ao mercado, as companhias informaram ainda que a relação de troca, considerando uma maior cobertura das casas decimais, foi equivalente a mais de 3 bilhões de ações da TS Agro para cada ação da Terra Santa para fins de redução de capital. E avaliando os impactos em relação ao PIB, se ele vier abaixo do esperado ao mercado, hoje pela manhã, a Paula Moraes conversou no BMC News com Gerson Zanlorenzi, responsável pela mesa de ações do BTG Pactual Digital, que fez uma análise para os impactos no cenário internacional. Vamos rever e acompanhar o que eles comentaram sobre esse assunto. Você falou aí em payroll, que a gente vai ter essa semana aí. Eu queria trazer agora o nosso gancho mais lá para os Estados Unidos, né? A gente viu um PIB, americano abaixo do esperado, né? Eu queria saber como que você vê essa expectativa aí do tapering impactando aqui no mercado brasileiro, se você acredita que isso realmente pode impactar, como que vocês estão avaliando isso? Boa, claro, eu acho que assim, tudo que quando a gente fala de Banco Central americano, acaba impactando o mundo inteiro, né? É uma caneta muito Sim. pesada, como a gente chama, né? E o Brasil, sem dúvida, nesse mercado emergente, num período que ano que vem, né, temos eleições, está um pouco mais frágil, né? Sem dúvida, um período de mais volatilidade. Então, nossa visão é até curioso, né? O PIB fraco ajudou o mercado, né? Que basicamente garantiu uma sinalização que o Banco Central americano vai demorar um pouquinho mais. Então, eu imagino que esse ano não devemos ter grande surpresa. Eu imagino que aqui no próximo encontro em Jackson Hole, né, o Jeremy Powell, o presidente do Banco Central americano, deve sinalizar que no começo do ano que vem começa o tapering, né, ou seja, o que é isso? Né? O Banco Central começa a reduzir a quantidade de recompra de títulos, mas basicamente os últimos dados, né, acho que o Peru vem para concretizar isso essa semana, mostram que a economia americana ainda precisa, né, de um pouco mais de estímulo para voltar a níveis pré-pandemia. Então, acho que mesmo que aconteça no ano que vem, no início, o tapering, vai ser de maneira bem soft. Né? O que a gente sempre pensa e torce, vamos dizer assim, é que o Banco Central americano tenha sucesso na comunicação. Eu acho que faz parte, desde 2008 para cá, o Banco Central americano vem num fluxo gigantesco de estímulos. Acho que é natural, o mercado já esperava que em algum momento isso ia diminuir. Né? Então, o que a gente está de olho, e o Banco Central americano vem fazendo bem, pelo que a gente tem olhado de volatilidade de juros, etc., é se comunicar bem com o mercado. Então, o mercado já espera no início do ano que vem alguma redução de estímulo, e pelo andar da carruagem, deve causar, claro, sempre alguma volatilidade, mas a gente não está vendo nenhuma situação que, como foi, né, já no passado, uma grande surpresa e um caos, vamos assim, no mercado por essa mudança, tá? Só para a gente encerrar, Gerson, apesar que você já pontuou aí muito bem, né, de olho para os dados do payroll na sexta, o comunicado do Banco Central também, que a gente está nessa expectativa aí, esse ponto que deve vir na próxima reunião. Mas só para a gente encerrar, quais são suas considerações finais? Quais são os pontos aí de maior atenção para o investidor realmente ficar de olho aí nesse começo de agosto agora? Qual o recado que você deixa para a gente? Legal, vamos lá, o recado. Acho que, de novo, olhos abertos para a temporada de balanços. O grande destaque aí são os grandes bancos e a Petrobras nos próximos dias. Né? Há uma grande expectativa sobre esse balanço do setor bancário.
né, uma perspectiva muito boa para os bancos no segundo semestre, com alta da Selic, carteiras de crédito mais saudáveis já em relação a um impacto menor do que era projetado em relação à pandemia. Então, acho que esse é um ponto importante. Não esquecer do nosso cenário fiscal. Então, olhos abertos em Brasília sobre a parte do Bolsa Família, que tem grande impacto no câmbio, caso isso não seja, né, refletido dentro do teto dos gastos, que vale a pena ficar de olho também. E não dá para esquecer da pandemia, né? Está havendo aí um grande aumento de casos, né, de Covid nos Estados Unidos, que deixa o mercado um pouco em alerta. Então, acho que no Brasil, claro, estamos aí numa onda, né, de queda de números da pandemia, o que é positivo, vacinação elevada, né, mas não dá para esquecer um cenário ainda de Covid que preocupa no mundo como um todo. Eu digo isso para quê? Né? Sempre manter um pouco de posições mais defensivas, papéis correlacionados positivamente com o dólar, né, de olho também em alguma proteção, só para a gente não esquecer que o cenário ainda está um pouco adverso em geral, mas agosto, sem dúvida, parece ser um mês melhor. E como a gente comentou, quarta-feira Copom, sexta-feira Payroll, são os grandes destaques fora os balanços. E antes da gente dar continuidade aqui com o nosso BMC Now, vamos ver quem está aqui no nosso chat. Estou vendo aqui que o Samuel Xavier já está mandando um oi, Rui das Neves já mandando boa tarde, Hanna, boa tarde, Rafael, boa tarde, Rui das Neves. O Luiz Perazzolo também mandando mensagem. Gente, lembrando que hoje é invertido, ó, a gente vai analisar as empresas daqui a pouquinho com o nosso primeiro convidado, então já mandem aí no nosso chat as empresas que vocês querem que a gente analise aqui no nosso BMC Now. Já compartilha também o link aqui do nosso programa com seus amigos, familiares, o pessoal do trabalho, para que todo mundo fique muito bem informado aí com informação de qualidade sobre o mercado financeiro. São agora 4 horas e 59 minutos, estamos caminhando aí para um fechamento de mercado, ainda falta um tempinho. Rafa, fala aí pra gente como é que tá a situação no momento, deu uma mudada, subiu de novo, chegou aí nos 124 mil pontos? Hanna, bom, nesse momento são 4,48, né? O Ibovespa aí uma alta, né, de 0,84% aos 122.825 pontos. Se a gente puder olhar agora aqui no gráfico, sim, agora temos aqui no gráfico na tela, muito mais bonito, olha só que legal. A Hypera Pharma aqui subindo 4,21%, é a líder no momento no pregão. Depois vem a TOTVS com 3,96%, agora foi para 4,02%. Tá vendo porque o apresentador às vezes se quebra, que a gente muda aqui no meio do negócio. Taesa aqui 3,95%, Americanas SA3 subindo 3,42% e Eneva subindo 3,28%. Baixas a gente tem aqui a Petrobras, né, a CVC, a Eco Rodovias, a CSN e a BB-SE3, né, Banco do Brasil Seguradora, juntamente com a Gol, caindo 1,41%. Hanna. Tá certo, Rafa. Daqui a pouquinho, né? Lembrando que o Rafa sempre aí no meio do nosso BMC Now, já caminhando para o finalzinho, o Rafa vem, né, com a análise dos setores que movimentaram. Sexta-feira foi complicado, né, Rafa? Tava tudo no vermelho. Exatamente, Hanna. Realmente foi difícil ali para o investidor conseguir, né, escapar ali e poder ter um bom fim de semana, mas agora parece que vai recuperar aí. Vamos ver se em agosto, né, vai ser piadinha tiozão agora, olha só, alerta, vai ser agosto de Deus aí, ou vai ser um mês de desgosto aí para o investidor, Hanna? Vamos ver, já que fechou julho aí no vermelho, vamos ver hoje, né, já deu uma respirada, vamos descobrir então agora, né, a gente vai dar continuidade aqui no nosso BMC Now. A gente recebe agora então o Giba, analista técnico, que vai ajudar a gente a analisar o cenário do mercado nessa segundona. Giba, primeiramente, obrigada por estar aqui com a gente, seja muito bem-vindo no BMC Now, boa tarde. Boa tarde, Hanna. Boa tarde, Rafa. Alta pequena, né? Podia ter sido mais um pouquinho para a gente retomar aquele gostinho de, foi só uma quedinha de susto na sexta-feira. Mas com essa voltadinha aí durante o pregão, a gente chegou a passar do 124, a gente olha agora 122.800, dá um certo medinho realmente ainda dessas posições em bolsa. E pensando em agosto, mês do desgosto, o Rafinha aí está coberto de razão. A gente pode ter algum problema aí. E, enfim, vencimento das opções daqui a pouquinho, buscar proteção, pode comprar uma putzinha, né? Uma venda de BOVA 11, isso aí ajuda um pouco a gente a zerar tudo, mas com o olho no peixe, outro no gato, né? Com certeza, e sempre de olho aqui na BMC News, né, para que todo mundo fique bem informado. Com certeza. Vamos começar então, né, se você quiser compartilhar já a sua tela aí com a gente, para o pessoal conseguir acompanhar. Lembrando, hein, já vão mandando perguntinha aí, já chamei agora há pouco, que a gente vai analisando aqui, né, até o tempo que a gente conseguir.
Então vamos ver, né? Dar uma olhada aí, Bovespa, para a gente saber como é que foi a movimentação aí que caiu tanto na semana passada, né, Rafa? Exatamente, Hanna, exatamente. O Ibovespa, né? Antes do fim de semana ali, caindo. Mas vamos dar uma olhada aí com o Giba, como é que ele está se comportando hoje. Então, sexta-feira foi essa barra gigante, né? A gente chama também de barra elefante. Atenção para o horário de zeragem de posições abertas aí, gente. Quem está no day trade, daqui a pouco fecha o mercado, vai entrar em leilão. Essa barra foi muito forte de queda, perdendo suporte no 123.300. Era um topo anterior e depois suporte, né? Antiga resistência vira suporte. Fechou abaixo. Seria bom hoje estar fechando acima dessa linha. É por isso que eu estou um pouco decepcionado com o Ibovespa. Ele, abaixo desse 123.300, ele mantém uma figura de queda em teste até a média. Geralmente a média de 200 dias é testada nesses casos. A gente poderia testar 117 mil, 118 mil pontos mais ou menos. Tá? Claro que se voltar a fechar acima dos 123.300, eu mudo a cabeça na mesma hora. Eu teria essa linha aqui como o break-even do Ibovespa. Então vamos lá, né? O pessoal já está mandando aqui pergunta, né, Rafa? Você tem pergunta aí também? Ih, já tem um monte aqui, viu, Hanna? A Daiane aqui perguntando se você poderia analisar a Raizen, né? A Raizen que fez o IPO faz pouco tempo e como grande admirador de gráfico aqui, eu não sei se vai ter muita coisa para analisar, né, Giba? Eu vou até pedir desculpa para a Daiane. Como assim é IPO, a gente fica restrito. Até Cosan eu não posso comentar porque é coligada da Raizen. Analistas vinculados a corretoras, eles ficam proibidos de falar de IPO. Aí tem uma janelinha que a gente fica meio fora. Tá? Então não vamos para a próxima. Bom, o Celso Costa perguntando se você pode analisar VEG, WEGE3. VEG, sim, VEG tá linda, né, Celso? Saiu o resultado semana passada, e uma coisa boa é quando você tem um resultado bom e o papel sobe. É diferente da Vale, semana passada, que o resultado veio bom e o papel caiu. Essa alta forte aqui foi em função do resultado, grande volume. Na análise técnica, uma alta com volume é sempre muito bem-vinda, é um sinal de força do ativo. E a VEG é um papel que tem um histórico muito positivo de subida, né? Se você olhar o histórico da VEG, é um papel que tem uma tendência clara de alta e já está atrasado há muito tempo. Se a gente parar para pensar que o Ibovespa fez recorde há pouco tempo e a gente está com a VEG longe do seu topo, 26% de alta para voltar ao topo, imagino que tenha esse upside aí para acontecer nas próximas barras, semanas, alguns 2, 6 meses, quem sabe, a gente já não pode estar buscando aí, até o final do ano, né? Esse topo aí de 45, 46 da VEG. Eu só ficaria atento a não deixar perder essa LTA aqui de baixo, ó. Esse é o grande suporte da VEG. Se ela vier abaixo desse 33, aí seria bom dar um stop e esperar um novo sinal para voltar. Perfeito, Giba. Bom, mais gente aqui mandando. A Daiane também. Acho que a Daiane hoje ela tá aí nas empresas com R, porque ela já tentou Raiz e agora tentou Renner, lojas Renner aí. Eu acho que Renner deve dar, né? Renner que sempre tá aí no holofote, né? O pessoal acha que vai rolar uma aquisição. A lojas Renner, ela tá muito boa pro gráfico ainda não. Ela tá indefinida, né? A gente vê aqui um retângulo gigante, tá vendo? O papel não sai desse caixotão aqui desde junho. É um bom suporte na região de 35,5 e a resistência está na faixa de 49. Ela está bem no meio do caminho, um pouco abaixo das médias. E para não deixar ficar com o cenário de baixa, né, ela marcou fundo por IFR. Então ela está embaixo por médias, dando compra por IFR. Candle de baixa, ela tem assim 4 positivos, 4 negativos e no meio do caminho. Indefinidíssima a loja Renner. Pelo gráfico a gente não consegue visualizar alguma tendência para o papel. Se tivesse que fazer alguma coisa nesse momento, estaria um pouquinho mais para venda. Tá certo, então, Giba. Bom, o Maurício Loss perguntando se você pode analisar Azul 4 aí. Fala, Maurição, tudo bom? Vamos ver aqui, ó. Azul está em cima da média de 200 ainda. Oi? E amigo? Conheço. Maurício, amigo, é isso? Eu não sabia. Ou se foi o Moza a gente conhece legal. Já. É? Maurício aí, frequentador assíduo das arenas. Olha só, hein? Maurício, gente finíssima. Enfim, vamos lá. Olha só, estamos num limite aqui, né, de teste da média 200 da Azul. Com essas sequências aqui de baixo, eu estou na expectativa dela voltar a subir.
Tá? Ela chegou a romper uma linha de baixa um diazinho e voltou. Mas vamos esperar agora ver se ela sobe mais um pouquinho. Ela daria uma compra muito bonita fechando acima de 41,30. Tá? Ela deu uma beliscadinha e voltou, ainda tem defesa, não sairia ainda do papel, até porque tem um fundo aqui por IFR. Vamos esperar aqui mais 2 pregões para ver se ela respeita isso aqui e volta a subir. A bolsa subindo, ela caindo, a gente fica assim meio em cima do muro, mas está em cima da última defesa. Eu diria o seguinte, espera um pouquinho, stop dela eu colocaria arredondando ali, perdendo R$38, e ela voltando a fechar acima de 41, volta para compra. Eu espero que essas vacinas andem logo. Eu tomei a segunda dose já semana passada, os shoppings lotados, final de semana saindo de restaurantes cheios, daqui a pouco está todo mundo aí voltando para o game, né? Pode ser muito bom para a Azul. Importante é se vacinar o quanto antes, né? Bom, vamos lá. Deixa eu só completar aqui um raciocínio rápido da Azul, que é o potencial que eu vejo, né? Como ela tem um stop muito pequeno, se não estopar, as projeções vão desse topo aqui, 48, até 58. É um potencial de quase 50%. É um papel que vale a pena a gente ficar realmente atento para investir, que quando andar pode subir bem rápido e trazer uma boa rentabilidade para o investidor. Tá certo, então, Giba. Bom, o Marcos Romero perguntando se pode analisar a BIF 3, né, a da Minerva. Minervinha, vamos lá. Minerva. Marcos, BIF tentou e não foi, né, cara? Diferente da Marfrig, que andou muito, JBS, que foi sensacional, a Minerva não está conseguindo ainda entrar em tendência de alta. A gente percebe que ela fura aqui por pouco as médias e acaba voltando, né? A linha principal de baixa ficou essa aqui. Para entrar comprado, tem que esperar ela agora fechar acima de 9,50, mais ou menos. Acima de 9,50, de preferência até 9,70, tem uma baita resistência. Acima disso, eu pensaria em voltar para as compras. Nesse momento, ela perdeu suporte ali em 9,20. O cenário não é bom. Ele ainda pode buscar suportes aqui, ó, 8,85, 8,45. Não tá boa ainda não. Aguardar um pouquinho mais. Inclusive, Giba, o Rafael Santos aqui, excelente nome, viu, Rafael? Manda um abraço para quem escolheu esse nome seu. O Rafael perguntando se você pode analisar Cielo. Que mãe que esse rapaz tem, que mãe. Às vezes pode ter sido pai também, não sei, né? Não sei. Não, mãe que escolhe essas coisas, pai. O meu nome é Gilberto, eu sou Gilberto Júnior. Isso é nome de pai, tá vendo aí? Não. Entendi. Olha só, temos uma informação boa para a Cielo, uma sinalização de repique ainda, né? O que eu digo? Quando a gente está abaixo das médias de 21,200, a gente está em tendência de baixa. Só que quando o IFR sai de baixo para cima da linha do 30, principalmente depois de um movimento forte de quedas, você tem uma figura de repique. E esses repiques costumam ser 3 a 5 dias, dando um bom retorno. Tá? Como ela tem esse gap de alta aqui, eu diria que ela projeta de 3,65 até essa região aqui, de 3,90. Ela já fez um teste aqui de topo, fez topo aqui. Ela tem uma confusão ali no gráfico e deve segurar, deve ser o ponto de briga dela, na faixa de 3,80, tá? Então parece que vai dar um ralizinho sim. E a vantagem, stop curto. Se perdeu 3,34, pula fora desse papel. Então aí, Rafael, aí a resposta aí que você tanto queria. E o José Ribeiro perguntando se pode analisar Gol, né? Gol 4 aí. Claro, José Ribeiro, Gol 4, muito parecida com a Azul, né? Fundo, ela, se bem que não, hein? Se bem que não, ela teve até o rompimento da LTB, parecido com a Azul, só que a Gol voltou para baixo, está nesse momento abaixo das médias e perdeu R$20,47. A Gol não está bonito hoje não, a Gol está com pivô de baixo aqui, ó, começando a furar, vou botar até em zoom aqui, ó. A mínima anterior era essa aqui, ó. Ela está furando para baixo e retomando a LTB, não. Abaixo da média 21, abaixo da média 200, o Gol vai dar trabalho aí pra gente. Quem estava dentro é melhor estopar e esperar um próximo sinal de compra. Pode ser até daqui a uma semana, 2 dias, eu diria que para comprar Gol de volta acima de 21,90.
para baixo, deixa cair e vê se vai marcar algum fundo depois. Nesse momento, a figura da Gol não é agradável. E ela não conseguiu nem recuperar, né, a queda da semana passada, de sexta-feira. Exatamente. Agora, olha, eu vou já continuar então nas aéreas aí, eu já pego depois a pergunta do Marcos aqui. Marcos, pode ficar tranquilo, não se irrite, mas eu vou perguntar antes aqui, que estão perguntando sobre CVC-B3, Ojiba. Você pode analisar que a gente já faz aqui um bloco inteiro já das aéreas. Olha, CVC, fez ABC, aí vira 1, 2, 3, 4, 5, está em queda. Deve testar a média de 200, seria um bom ponto de compra, tá? Geralmente esse retorno na média de 200 é bom. Estaria dentro das retrações de Fibonacci, entre 19,57 e 21,42. Essa faixa aqui que ela está chegando bem perto seria a região de compras dela. O stop perdendo então 19,50, a gente dá uma folguinha para o ponto, né? Mas acredito eu que vai chegar perto de um ponto de compra já já. Acho que essa semaninha, do jeito que ela está aqui, mais 2 pregões, vai ficar num ponto bom para a gente entrar com stop curto e alvo longo. O alvo longo seria R$ 38,60. Operação quase que 10-1, né? Sim, completamente. Bom, agora também aqui o Marcos, né, perguntou se você pode analisar BBSE3, né, a Banco do Brasil Seguradora, que hoje bem, né? Baixas do dia, né? Hoje está em queda, inclusive. Sim, tá. Agora há pouco começou a recuperar um pouquinho. Ela começou a recuperar um pouquinho agora, né? Ela já vinha em queda pelas médias, tendência de baixa, tentando achar fundo e não conseguindo. Para isso ela teria que fechar acima de uma máxima anterior ou dessa LTB, que por enquanto essa é a guia. Se ela conseguir fechar amanhã ou depois acima de 21,60, ela até vai trazer um sinal de repique, mirando a região de 23,20 ou 24,10, tá? Mas ainda não deu esse sinal de compra. Eu estou gostando só dessa sombrinha inferior aqui de hoje, ó. Pode ser o início de um fundo. O IFR apontar para cima, o volume já foi muito grande, a queda é grande. Então, quem sabe não está chegando perto do fundo da BB Seguridade. Mas ainda tem que esperar a confirmação por fechamento, tá? A teoria de Down, que rege a análise técnica, fala isso. Espera fechamento confirmar. Então vai depender de amanhã ou depois ela fechar acima de 21,70 para a gente arriscar uma comprinha. Ô, Giba, e tem também, a gente continua aqui com muita pergunta no nosso chat, a Nani Batirola está pedindo aqui para ver CVC. Vamos dar uma olhadinha CVC? Aí. Inclusive está em queda, deu uma olhadinha com queda de mais de 1%. A CVC a gente acabou de passar, foi a penúltima. Né? Foi a penúltima? CVC, olha, acabou de passar aqui, olha. Qualquer coisa ela volta, mas tá, eu diria que tem faixa de compra entre 19,60 e o 23,40. O stop curto perdendo ali R$19, R$18,90, para pensar num retorno para a faixa de 29 ou 38. Então vamos já pular aqui para o Diego, né? O Diego Paganini, que está sempre, inclusive, acompanhando. O Diego sempre manda mensagem, continue mandando mensagem, Diego. Sempre acompanhando a gente aqui durante a nossa programação. Vamos ver então, ele pediu para analisar aqui Pomo 4. A Copolo tá linda hoje, hein? Figurinha de reversão, marcação de fundo para IFR, bom volume negociado, já teve uma figura de impulso, já fez correção em ABC, aparentemente grande chance de retomada de alta, mirando 3,65 ou 4,25. O sinal de alta seria desfeito na perda dos R$3. Figura que eu gosto muito na análise técnica, hein? Bem legal a figura de Pomo 4. Ó, quem mais está perguntando aqui? O Charles Martins está perguntando aqui. Shu 4? Qual seria esse ticker aí, Rafa? Fala aí pra gente. Shu 4. Tá aqui, ó. Schultz. Não, aqui ele colocou Shu 4. Shu 4. Schultz tá na tela já. Se eu não me engano, o Giba até pode me confirmar, mas eu acho que ela faz pistão para caminhão, não é? É coisa de caminhão. Cara, eu acho que é moda. Depois vamos até checar. Vamos até voltar, a gente vai analisar agora. É porque moda também é uma Schultz, que é de loja de sapato, não é? Sim, de moda e tudo, Eu achava que era Schultz de moda. Uma empresa brasileira do setor metalúrgico. A gente falei? analisa em tempo real aqui. Que uma vez eu perdi uma aposta, Giba, justamente por causa disso, que eu falei que Schultz era de sapato,
Perdi R$10. Eu acho que ele não abriu capital, não, é. Ele não abriu capital ainda, não, é verdade. Eu sei disso que minha filha compra roupa, bota tudo lá, cada uma. Eu falo assim: tem certeza que você comprou uma só? Não são duas? É tudo, você paga uma. Como é que é? Pague duas e leve uma. Mas aí o importante é você ter ações na empresa que ela está comprando, né? Porque aí pelo menos o capital volta para você de alguma forma. Pois é, agora eu fiquei decepcionado, que eu achei que eu estava investindo nela, não é. Mas enfim. Se ela comprar caminhão, aí vai. Decepção ao vivo aqui na BMC News, nossa. Vamos lá, olha, volume bom, está crescendo o volume, negociando cerca de 10 milhões por dia, ela fazia menos de 5, né? E depois de um teste de suporte, ela deixou suporte em 9,60 e tem tudo aqui para romper essa resistência em 11,76. Deve romper, já faz um mini pivôzinho de alta hoje, rompendo ali, superando 10,98, né? Tá 10,99. Então tem tudo para buscar 14,80 e deixaria como stop a perda do 9,62. Tá bem interessante a figura dela. Por enquanto as mais bonitas, Pomo 4 e a Chu. Tá certo, então, Giba, bom, agora aqui a galera, aqui todo mundo falando, olha só, falando que a Schutz é uma empresa metalúrgica, a gente falando que a Schutz é da Arezo, é uma marca da Arezo, a loja, Schutz. Acho que é de sapato, né? Schutz acho que é de sapato. Isso, é de sapato, é. Mas botas e bolsas, com certeza, aqui, isso eu tenho certeza. Botas e bolsas, tá certo, então. Bom, agora aqui o Rogério, falando olá Rogério, perguntando se você pode analisar PMAM3. Nossa, essa agora puxou, hein? PMAM3, eu não faço a mínima. Eu já dei uma pesquisada Paranapanema, aqui. é a 4. Empresa Paranapanema, de mineração também, Paranapanema. Né? E olha só, a Hanna agora pegou o Google ali, não, ela pesquisou toda. Agora é assim, já jogo aqui, produtora de cobre aqui do país, já tô por dentro. Mas aí não mas peraí, qual é o código mesmo? O legal é a Olimpíada. PMAM3. PMAM4. É, PM de Maria, AM3. É Paranapanema. Essa Paranapanema, eu quando eu era criança, minha mãe e meu pai falavam que estavam investindo em Paranapanema. Quando eu era criança, tá? Isso é uma das mais antigas da Bolsa. Eu acho que ela deve ter fundado junto com a Bolsa do Rio, a Bolsa de São Paulo, lá em 1960, 68. Na Bolsa estreou junto, né? Ela é de 1861. Eu não sei se todo mundo abriu o Google aqui. Ela era. Virou a Perman, ela era a ação mais importante da Bolsa antigamente. Era como se fosse a Vale. Ela foi a blue chip mais poderosa da Bolsa já. Peraí. Tem alguma inconsistência aí. Calma aí. Você não tem não. Paranapanema. Os seus pais compraram 68, mais pra frente. Década de 70, Perman, Belgo Mineiro e Perman, eram as siderúrgicas que bombavam. Com certeza. De fato. Então eu tava tentando achar aqui quando ela estreou na bolsa aqui, porque meu gráfico pega só... Aí não é Google, né? Aí já são meus cabelos brancos que dizem isso. Se eu vivi isso. Mas ela caiu bastante, né? O papel, em todo o período, tem uma queda de 26%. De peso, mudou de mãos, mudou de controle, venderam uma parte. Hoje ela não é mais nem sombra do que foi no passado. E ela tem picos, né? Ela já teve aqui um rally em abril de 2021, depois desovou, olha só como é que são os movimentos, né? Ela subiu 170% em 14 pregões, depois devolveu 40% e agora pipocou aqui num triângulo e o volume despencou. Geralmente essa despencada de volume num triângulo é assim, vai acontecer alguma coisa, não aconteceu, aí parou no meio do caminho, morreu. Eu não vejo assim trade na Paranapanema, por enquanto. Ela tem um suporte em 13,72 para quem está posicionado, comprado. Caso perca esse 13,72, o ideal seria estopar, senão ela abre caminho para testar a média de 200 na faixa de R$ 12,20. Tá? E ali dá para a gente pensar se vale entrar ou não numa compra. Tem que analisar os candles perto da média de 200, que pode ser a barreira, o ponto de suporte mais forte dela. Mas hoje a leitura não é boa, ela é negativa. Isso aqui é o chamado triângulo descendente, então, né? Quem manda é a linha de tendência. Tá certo. Então, o Diego aqui, Paganini, perguntando se você pode analisar Fleury, FLRY3.
Fleury. Tá tentando acertar um fundo nela aqui. Ela tá contra a tendência, abaixo das médias. Perdeu um suporte que tinha forte aqui em 23,95. Deve ter estopado aí muita gente. E não acelerou muito a queda, né? Que ela fura e volta. Ela pode estar tentando acertar um fundo. O volume deu uma melhoradinha de leve, 42 milhões e meio. Se quiser arriscar alguma coisa, Diego, bota um stop perdendo R$23 para tentar um repique na região aqui dos R$25 a R$26. Mas por enquanto a tendência principal ainda é de baixa. Só tentar acertar o repique mesmo. Beleza, bom, agora mais gente aqui. Agora a galera se empolga. É sempre assim. A gente vai chegando ao fim da entrevista, o pessoal se empolga, então a gente vai até onde der. Vamos lá. O MPK perguntando se você pode analisar RRRP3. Aí agora, hein, Hanna? Você aí... 3R Petróleo, vamos lá. 3R Petróleo, exatamente. Uma empresa aí de fora, né? Ela é internacional. Mas não é um BDR não, né? É de petróleo? De petróleo. De petróleo, teoricamente não é não? Ou eu tô muito errado? Não, é sim. Não, ela consolidou já agora há pouco uns dados fundamentalistas, campos, né? Ela teve aquisição de campos de petróleo aqui no Brasil e ela está já na exploração já. Olha, tá bem interessante esse gráfico, independente da média, né, que ainda sugere uma tendência de baixa, ela já começa a formar também uma linha de tendência de alta, já fez 2 pontos, testou a terceira e hoje está fazendo o que a gente chama de gap de fuga. Ela fechou aqui embaixo, abre em cima, deixando o hiato, só que favorece, no mínimo, um repique. O repique seria na região aqui do 43,80 ou o teste de topo perto dos 49. Mas, a julgar pelo IFR e o volume, eu diria que está muito mais para uma alta do que para uma baixa. Eu gosto dessa figura gráfica da RRR. Perfeito, então, olha... Agora aqui, vamos lá. O Davi Drummond perguntando se você pode analisar Neogrid NGRD3. Neogrid, vamos lá. A Neogrid teve 2 momentos bons, né? No mês passado, ela deu um rally de 30% em 4 pregões, corrigiu quase tudo, depois deu outro rally de 15% e voltou a cair tudo de novo. A leitura técnica é o seguinte, tendência de baixa nesse momento. Quem tinha comprado nesses rallies deveria ter estopado na perda dos 6,32. Tá? Então, como ela vem numa onda principal, primária, né, de baixa, e ela chegou a romper, parecia que ia virar e não conseguiu, a gente tem que redesenhar a onda de baixa. Ela só vai dar sinal de compra agora se fechar acima de 7,46. Abaixo de 7,46 é melhor ficar fora do papel. Tá? Ele retomou tendência de baixa. Tá certo. Bom, o Davi aqui também perguntando se você pode analisar Americanas SA, né? A MER3 aí, novo ticker, que era Betal, né? É uma das grandes apostas que eu tenho para as minhas carteiras mais longas, tá? Eu tinha loja americana, Lame, aí teve ela absorveu a B2W, né? Essa MER3 aqui é o resultado de Lame mais B2W. Se você olhar uma comparação da onde ela está hoje para o topo, ela teria um potencial de quase 90% de alta. Se eu jogar Lame, essa mesma figura, né, muito parecida, né, claro, ela teria 64% só de alta. Então, só daí eu já faria uma troca, né? Eu venderia as minhas Lames todas para comprar a MER3, só para buscar esse spread, né? E como ela caiu demais já, e a FR está marcando fundo, ela teve queda de volume enquanto ela estava desabando. Isso normalmente é um sinal de que acabou o fôlego do vendedor. Fechamento em alta hoje já seria um bom indício de, no mínimo, um repique para casa de R$60 ou 67. A gente estava falando aí de correções de 18% a 30%, só de correção, mas eu ainda apostaria numa tentativa de voltar para esse topinho aqui na faixa de R$95. Tá? E stop... curto prazo seria perdendo 49,10, só que eu tentaria alongar um pouco mais até definir um fundo melhor. Acho que ela já caiu bastante, eu não estoparia tão curto não, eu daria uma folguinha aqui talvez de uns 10% ainda, botaria stop perdendo 46, 45, para aguentar um pouco mais de volatilidade no papel.
Perfeito, Giba. Bom, agora aqui temos a Vera Lúcia Oliveira, mandando boa tarde, Rafa. Boa tarde, tia Vera. Um beijo para todo mundo de Taubaté, aí São Paulo. O Wanderson Rodrigues também falando, o pai dele é o Luiz Barsi, porque gostava da Paranapanema, olha lá, hein? Falando aí. Ô Giba, você é filho do Luiz Barsi? Porque estão falando aqui que quem gostava de Paranapanema lá atrás investir era o Barsi. Cara, não sou filho dele não, cara. Até conheço, mas não sou filho dele não. Um abraço para ele, pro Barcinho. Um abraço aí. O Diego aqui, Paganini, perguntando se pode analisar Blau 3. Blau que é da Blau, não é? Blau 3, achei que era loja de ursinho de pelúcia. Não sei porquê. Tinha um acho que Blau, ursinho de brinquedo. É um nome fofinho, né, gente? É um nome fofinho, né? Blau, meu ursinho, gente. Análise aqui. Hoje a gente tá engraçadinho, né? A bolsa tá subindo, se tivesse caindo, a gente não ia fazer uma hoje é brincadeira. Segunda-feira, né? A gente tem que já começar a semana. A gente tem que ter bom humor, né? Tem bom humor. Aí depois, né, do balde de água fria aí no mercado na última sexta. Não só o balde de água fria, como todo o clima que tá muito frio em São Paulo. Exatamente, vamos lá. A tristeza, ela já vem quando a gente pelo menos acorda. alguma coisa com humor, né, Rafa? Exatamente, quando a gente acorda, ela já vem. Sensacional. Já basta esse frio que tá aí, né, cara? Do centro do centro-sul para baixo, cara, brincadeira. Rio de Janeiro fazendo 10 graus é como se estivesse a menos 50 na Sibéria. Cara, Blau 3, eu tô até olhando aqui o volume, até que tem volume, né? 10, 20, 30 milhões. Ela vinha numa tendência de alta bem clara, tá revertendo hoje. O fechamento hoje abaixo de 50 sugere reversão de tendência de alta para baixa. Hoje que ela está perdendo, tá vendo? Perde a média, perde a LTA, sugerindo agora uma realização para casa de 47 ou 44,5. Ficou feinha essa Blau hoje. Seria stop de compras hoje. IFR apontando para baixo também. Não gosto. Perfeito. Bom, o Wanderson aqui perguntando se pode analisar a RRP3, que foi a da 3R Petroleum. O Diego aqui perguntando se pode analisar Viver 3, VIVR3. Aí vem uma das grandes pegadinhas dos tickers da Bolsa, né? Porque muita gente pode pensar que isso é Vivara, mas na verdade é Viver, né? A grande Viver aí, mas small cap, uma micro cap quase, né? Saiu da tela aqui a Viver, tá vendo? Ela. Vinha caindo, sumiu. Ressuscitando ela aqui. Jesus. Emoções fortes, né? Isso aqui para quem tem problema cardíaco não use Viver. Está com sinal de alta hoje, viu? Ao contrário da Blau, que está dando reversão para baixo, a Viver está dando reversão para cima, olha. Ela consegue hoje fechar acima da média de 21, apesar de ter voltado um pouquinho, que não é muito saudável, mas está mais para cima do que para baixo, bom volume negociado, está acima aí dos últimos 20 dias. Stop ficaria perdendo R$3, ela acima de R$3 fica comprado, doutor. Ela pode tentar aqui um repique entre 5,25 e 6,20 e se resolver embalar mesmo, pode chegar até 15 pratas, que é a projeção de Fibonacci dela. Você pode viver de viver, se for o caso, hein? Bom, a Sandra aqui perguntando se você pode analisar a LPA4. Acho que a LPA4 é da Alpargatas, não é não? Alpargatas, maior alta aí da minha tabela, não é do Ibov, mas da minha tela aqui, ó, eu deixo assim um cantinho aqui do lado, com as maiores oscilações, os papéis vão tendo mais liquidez que eu boto no meu acompanhamento. A Alpa 16,6 de alta, olha, foguete que ela tá hoje, acordou com a corda toda, super volume, acredito eu que tenha sido balanços, hein? Deixando já o pessoal do BMC News correndo atrás do Google. O que houve com a Alpa 3, Alpa 4? Daqui a pouco chega a informação fresquinha para vocês. Graficamente, ela está retomando tendência de alta pela média de 21, com uma barra elefante. Significa força compradora. Abre na mínima, está fechando na máxima, maior que todas as barras anteriores. Isso é geralmente o início de um grande movimento e de notícias muito fortes. Tá? Projeções R$64,50 ou R$81. Ponto de stop seria a mínima de hoje, dado que a barra é gigante, né? Se ela perder a mínima de hoje é porque a notícia ou o fato que aconteceu hoje foi desfeito e a tendência seria retomada para baixo.
Então, stop perdendo 52,30, alvos 64,5, primeiro objetivo, segundo objetivo 81. Isso é uma aula de análise técnica, esse papel. A notícia da Alpargatas, inclusive, foi que a gente deu agora há pouco aqui, né, Hanna, do resultado, né, da Alpargatas. Isso. Que ela disparou, conseguiu voltar a um lucro, não só em relação ao período do ano passado, né, de 2020, como de 2019, também, quando não tinha pandemia. Então, aí ela subiu mais de 20%, salvo engano, aí a receita, enfim, teve um resultado bastante positivo aí para o mercado. Bom, também a gente tem aqui o Leonardo perguntando se você pode analisar Embraer. Ele até fez uma setinha aqui, Embraer setinha EMBR3. Muito obrigado aí, viu, Leonardo? Achei legal. Valeu, mas aí também só. É moleza, né? Embraer é moleza. Eu quero ver pegar umas microcap, uma Rio Sulense, enfim. Ué, por exemplo, Centauro. Qual o código da Centauro hoje? SBFG3, fala sério, né? Então, o que fizeram isso com ela, cara? Acabou. Eu não opero mais só para disso. Só por causa disso. Mas acerta o código. E a confusão que dá com Cosan e CSN, né? O cara compra Cosan, o cara vai comprar CSN errado. Isso tem que tomar muito cuidado. De fato. Bom, Embraer é o seguinte, tendência de alta, o passado dela traz a informação impulso, retração, nenhum sinal de reversão, bem diferente de Gol e Azul, que a gente viu ali sofrendo, né? A Gol muito sofrida, já virou para baixo, a Azul no limite, e olha Embraer como é que está muito acima da linha verde, que é de 200, né? Então, por enquanto, ela vive um cenário muito calmo, o stop seria abaixo do 16,72, e para cima ela projeta rompimento do topo em 21,56, partindo para casa de R$27. Então, das 3 aéreas que a gente viu aí, a Embraer realmente voando. Horrível essa. Chega. Excelente. Esse fica tranquilo. Volta. Não, isso é que é o que eu mais gosto também. Eu gosto de muita piada com empresa aérea. Eu gosto, a ação tá passando por turbulências, enfim. Giba, se você puder voltar aí a sua tela, porque já são 5h23 aqui, e a gente queria agradecer aí também a galera que mandou os stickers aqui no nosso chat, né, Hanna? Isso aí, vamos já começar, né? Nos despedindo aqui do Giba nessa análise técnica aí bem animada nessa segunda-feira. O pessoal foi mandando aí perguntas, a gente não consegue analisar mais perguntas agora, mas a gente conseguiu olhar bastante coisa aí, né, Rafa? Exatamente. Então, Giba, sinta-se muito convidado, viu, a aparecer mais vezes aqui no BMC Now, não só no BMC Now, como toda a programação da BMC News, enfim, você vai ser sempre muito bem-vindo aqui, tá certo? Tá bom, desculpa aí a nossa audiência, as brincadeiras, os trocadilhos, mas como é segunda-feira, acho que pode, né? Aqui você pode ficar à vontade, imagina, aqui você pode ficar à vontade, o pessoal gosta de interagir, o pessoal gosta de brincar também no nosso chat, e é isso, né, com humor a gente vai melhorando aí a situação do mercado também, tá bom? Espero você numa próxima vez. Obrigado vocês aí pelo convite, mais uma vez, até a próxima, se Deus quiser. Valeu. Até a próxima, boa semana para você. Vamos atualizar agora, né, sobre o fechamento do mercado. Agora eu vou voltar com o Rafael Lara, que tem agora a movimentação de todos os setores que estão na Bolsa, né, Rafa? Exatamente, Hanna. Vamos dar uma olhada na nossa divisão setorial do Ibovespa aí na tela, né? O Ibovespa que hoje operou em alta aí, né? Corrigindo aí a queda da sexta-feira. No momento que a gente fez a análise ali, todos os ativos estavam com uma alta de 0,75%. Quase todos os setores estavam no verdinho, né? Serviços financeiros com uma alta de 1,37%, ali também tecnologia da informação com uma alta de 2,66%, muito possivelmente por conta da alta da TOTUS, né? A gente também tem a situação ali dos imóveis, né? Subindo 2,03%, e só o setor de energia caindo 1,14% ali. Essa foi a situação aí dos setores hoje que mais movimentaram no Ibovespa. Hanna. Obrigado, Rafa. Vamos seguir então aqui com o nosso giro de notícias. As geadas nas últimas semanas, especialmente entre quinta e sexta-feira, que se espalharam aí por diversos estados das regiões sul do país, passando por parte do Sudeste, Mato Grosso do Sul, impactaram as lavouras perenes e culturas de ciclo curto. Caso dos produtos hortifrutigranjeiros, por exemplo. O Rafa tem as informações sobre esse assunto, né, Rafa, que tem movimentado o mercado desde a semana passada, né, com essa friagem aí que chegou, como a gente comentou agora há pouco, esfriou aí o mercado, mas a temperatura também está complicada.
Hanna, entre as culturas perenes, os maiores danos ocorreram sobre as lavouras de café arábica, já que o frio intenso atingiu áreas do Paraná, sul de Minas, Alta e Baixa Mogiana e Cerrado Mineiro, que representam a maior parte da produção nacional. De acordo com um relatório feito pela consultoria Agro Itaú, os danos não ficaram restritos aos plantios em áreas de baixadas, naturalmente mais sensíveis ao frio. O que já é possível dizer é que a próxima safra de café, na safra de 2022-2023, de ciclo alto, foi comprometida. Em um primeiro levantamento, a Conab estimou que 21% da área total de arábica sofreu algum grau de dano. Já a Epamic, em conjunto com a Embrapa Café, traçou cenários com reduções entre 4 e 11 milhões de sacas para o próximo ano. Já a laranja, saberemos os resultados de alterações das plantações em pouco menos de 10 dias. Hanna. Valeu, Rafa. A bandeira vermelha vai continuar em relação à conta de luz no mês de agosto. A informação foi confirmada pela ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Os consumidores vão pagar a cada 100 kWh consumido o valor de R$ 9,49. A cobrança extra foi mantida por causa da grave crise hídrica nos reservatórios das usinas hidrelétricas do país. Sem chuvas e com necessidade de utilizar fontes de energia mais caras para a geração de energia, o valor pago acabou sendo colocado na conta do consumidor. E a rede de academias Bluefit protocola pedido de IPO e segue a caminho da B3. Veja na reportagem. Gerida por sócios de 3 fundos do grupo Leste Private Equity, braço da Leste Capital, a Bluefit busca levantar na oferta pública inicial de ações o montante de R$ 400 milhões. A operação saiu do papel seguindo a esteira da abertura de capital da SmartFit, outra gigante do segmento, que no mês passado levantou mais de R$ 2 bilhões líquidos. De acordo com o comunicado, a rede fará emissão primária de ações, com parte do valor arrecadado destinado ao caixa da empresa, e emissão secundária, onde os sócios receberão os recursos. A companhia, que também teve seus negócios impactados pela pandemia, possui 103 unidades em operação e tem cerca de 30 contratos de novas sedes em andamento. Em 2020, a rede teve queda de 45% na receita líquida, avaliada em R$ 64 milhões. A operação, que será coordenada pela XP Investimentos, também contará com a participação de outras instituições ainda não divulgadas. A listagem no novo mercado da B3 está prevista para acontecer em setembro. O Brasil caiu 6,6% em volume no mês de julho. Rafa, traz aí pra gente os detalhes desse balanço. Hanna, a exportação de minério de ferro no Brasil caiu 6,6% em julho, ante o mesmo mês do ano passado, para aproximadamente 31,73 milhões de toneladas, enquanto a receita com as vendas externas mais que dobraram, de acordo com os dados oficiais do governo, nesta segunda-feira. Na comparação com junho, os embarques de minério de ferro do Brasil, um dos maiores produtos da pauta brasileira, recuaram 5,8%. O recuo ocorre após as vendas externas de minério de ferro terem registrado em junho o maior volume em 9 meses, com empresas como a Vale aproveitando a alta nos preços da commodity diante da retomada econômica da China e também de outros países. Os embarques de julho ainda se configuram com o maior volume, com o segundo maior volume do ano inteiro. Hanna. Obrigado, Rafa. Seguindo aqui com o nosso giro de notícias, no BM Senal dessa segunda-feira, a Ambipar anunciou a aquisição de 55% da Drypol Indústria e Comércio de Polímeros. O valor da transação não foi informado e, segundo o comunicado ao mercado, a Drypol transforma PET em pré-formas para embalagens de higiene e limpeza em geral. E a sua aquisição agrega valor aos resíduos PET coletados pelo Grupo Ambipar. A compra é a 22ª anunciada pela companhia desde o seu IPO, que aconteceu em julho do ano passado. E a Azul investe mais de $1 bilhão. Eu vou confirmar, na verdade, esses números com o Rafa, que vai contar pra gente aí. Rafa, fala aí pra gente, na verdade, quantos bilhões estão envolvidos aí nessa negociação. Hanna, a companhia aérea Azul anunciou uma parceria com a Lilium, uma fabricante de carros voadores, para construir uma malha exclusiva com aeronaves eVTOL no Brasil.
O negócio está avaliado em $1 bilhão e conta com uma frota de 220 aeronaves, com uma operação prevista para iniciar em 2025. A transação está sujeita à finalização dos termos comerciais entre as partes e documentação definitiva relacionada ao acordo. De acordo com a companhia aérea, a parceria reforça seus compromissos ESG por meio de uma aeronave 100% elétrica e com zero emissão de carbono. Eu sou um grande fã dessa história, desses projetos de carros voadores. Hannah. Obrigado, Rafa. E o Brasil registrou superávit na balança comercial de 7 bilhões e 395 milhões de dólares em julho, segundo o maior resultado para o mês desde o início da série histórica em 1989. Porém, ficou abaixo da mediana das projeções, da média das projeções, que era de quase 9 bilhões de dólares. As estimativas variavam entre 8 bilhões e 9 bilhões e meio de dólares. As exportações somaram 25 bilhões e 529 milhões de dólares, uma alta de 37,5% sobre o mesmo mês de 2020, em que as exportações totalizaram 18 bilhões de dólares, uma alta de 60,5% no mês de julho. Apenas na quinta semana de julho, o superávit comercial foi de 524 milhões de dólares. No acumulado do ano, o superávit alcançou 44 bilhões e 127 milhões de dólares. E falando um pouco mais sobre essa onda de IPOs e os impactos que eles podem causar nas ações, hoje pela manhã a Heloísa Cruz, gestora da Stoxos, fez uma análise no BMC News sobre o cenário de entrada de empresas em IPOs. Vamos acompanhar. Elo, só uma última pergunta aqui. Em relação a esses IPOs, as ondas de IPOs, você acha que realmente está tirando um pouco do fôlego das demais ações? Existe essa disputa por recursos, né, dentro desses IPOs? Como você falou, tem um IPO bem grande vindo aí. Como é que é a relação? Tem demanda para tanta oferta assim? Vamos lá, eu estou vendo IPOs muito bons, tá? Então, diferente dos últimos 15 anos em que eu entrei em um ou outro, eu tenho brincado de IPO quase que semanalmente. Então, eu tenho algumas ações da minha carteira que são dessa safra de IPO. São posições menores, claro, mas assim, eu tenho entrado em alguns. Muitas ofertas boas, empresa com retorno alto, empresa que aceita pagar um pedágio, né? Porque quando você vem com IPO muito caro, aí a gente sempre brinca, né? Pô, avisa lá o banqueiro que vai sair faz conta, né? O analista de fundo. Mas são muito IPOs muito bons, empresas que estão pagando o pedágio, porque elas vêm numa aceleração e agora elas não podem interromper porque senão alguém vem. Então, você teve essas empresinhas de internet, tiveram 3 nas últimas 2-3 semanas. Então, assim, estão vindo IPOs bons, estão vindo IPOs num preço bacana e são muitos. E tem muito fundo olhando IPO, tá? Que não é uma coisa assim tão óbvia quanto... Assim, no passado, eu nunca tinha visto tantos fundos falando de maneira tão empolgada sobre tantos IPOs. Era muito mais tipo, tá difícil alocar capital, vamos de IPO. E agora não, agora tipo, socorro que eu tenho que vender alguma coisa para comprar no IPO tal, que vai ser super legal. Então, eu acho que sim, a minha expectativa é que continuem vindo bons IPOs, tá? Que continuem vindo boas ofertas, e aí isso acaba diluindo o fôlego para as large caps. Então, empresas que já são meio caras, você vê Renner. Renner é uma empresa fantástica, boa, mas ela está aí no R$40, assim, ela caiu dos 60 para 30 na pandemia, voltou para 40 e está lá faz um tempão, fez oferta, tá lá. E falando um pouco agora sobre tecnologia, o Google anunciou a fabricação de chip próprio em celulares Pixel, né? Novo lançamento aí. Rafa, conta pra gente como é que vai funcionar essa nova tecnologia. Hannah, o Google vai usar processadores projetados internamente na próxima versão do celular Pixel, previsto para ser lançado no mercado no final deste ano, deixando de lado chips da Qualcomm, que equipavam os aparelhos da companhia há mais de 15 anos. O processador do Google, chamado de Tensor, vai equipar os smartphones Pixel 6 e Pixel 6 Pro. As ações da Qualcomm, maior projetista de chips para dispositivos móveis do mundo, tinham uma leve queda de 0,2% após esse anúncio. No ano passado, a Apple começou a usar seus próprios chips em seus computadores Mac, afastando-se da Intel. Hannah.
Valeu, Rafa. E a expedição de papel ondulado usado na fabricação de embalagens bateu recorde no mês de julho, o melhor resultado desde junho de 2018, segundo a Associação Brasileira de Embalagens em Papel. E de acordo aí em relação a esse mês, foram enviadas mais de 329 mil toneladas de caixas, acessórios e também de chapas de papelão ondulado. Por dia foram enviadas cerca de 13 mil toneladas, um aumento de 12,8% na comparação anual. Em relação ao volume trimestral, o aumento foi de 16,7%, número superior em relação ao que foi comparado com o ano passado. E a empresa americana de mineração Crypto Marathon Digital, vou até confirmar com o Rafa depois, confirmou hoje a assinatura de uma nova ordem de compra de 30 mil unidades do modelo S19J Pro, o conhecido hardware para a mineração de Bitcoin desenvolvido pela empresa Bitmain. As quase 30 mil novas máquinas têm previsão de serem enviadas entre o primeiro e o segundo trimestre de 2022. E a empresa afirmou ainda que a encomenda equivale a 120 milhões de dólares, que será contabilizado na receita de 2022 na Bitmain, e se os pagamentos forem entregues dentro do cronograma. Falando ainda, né, sobre as moedas digitais, eu vou chamar o Rafa, inclusive já pedindo aí para ele me corrigir se eu tiver falado aí a pronúncia, né, que são muitos nomes, né, Rafa? A gente vai vendo aí, são muitos nomes. Você que está por dentro aí do Bitcoin, né? Inclusive Crypto News aí na área. Fala aí pra gente. Exatamente, Ana. Não sei se pronunciou certinho mesmo. Bom, sobre o Bitcoin aí, o Crypto News, toda sexta-feira, 6 da tarde, quem quiser acompanhar aí ao vivo, né? Na última sexta a gente recebeu o grande CTO da Hashdex, o Samir Kerbaj, que falou pra gente aí em primeira mão sobre um ETF 100% focado no Ethereum aí, que eles vão lançar na Bolsa de Valores, né? O ET11, que você vai poder investir em Ethereum pela Bolsa de Valores com R$50 aí o papel. O Bitcoin hoje ele está operando aí, olha só, hein, na neutralidade. Ele está agora 0,05% de alta, já chegou na 0,05% de queda. Ele está na neutralidade, os R$202.400. Mas o que chama muita atenção nessa semana, Hanna, e eu acho que deve ser até por isso que está na neutralidade, nessa semana vai ocorrer o halving, né, que é um evento que ocorre aí, um corte, né, uma queda de metade, né, você queima metade das criptomoedas que estão em circulação hoje. Para isso, né, porque a programação, né, todo o código do Bitcoin, das criptomoedas, eles são feitos para você ir quebrando, né, as ofertas conforme o passar do tempo, aí os 4, 5, 6 anos aí, você vai mudando. Então, o último halving está programado para ocorrer em 2140, né, no Bitcoin, que aí você vai chegar a 21 mil Bitcoins. Realmente é uma coisa muito louca que você pode acompanhar no Crypto News aí, que a gente vai lá, a gente explica bonitinho, a gente traz os maiores especialistas do mercado para falarem sobre isso. Então, por isso que o Bitcoin deve estar nesse momento em neutralidade, porque o mercado deve estar se preparando para esse halving, né? Hoje é dia 2, o halving vai acontecer no dia 4/8, né? Então, a gente vai ter essa queima aí, e não só do Bitcoin, mas como de outras criptomoedas, como por exemplo o Ethereum, que a gente bem conversou com o grande Samir Kerbaj aí no Crypto News. Então, para você não ficar de fora, entender tudo que está ocorrendo e até mesmo ver, né, se na sexta-feira é dia 6, salvo engano. Então, se no dia 6 ela estiver em alta ou em queda, a gente vai também poder conversar sobre isso, porque o halving acontece no dia 4. Hanna. Valeu, Rafa. Vamos dar continuidade aqui com o nosso BMC Now. A gente recebe agora o nosso segundo convidado do dia, o Yuzo Breyer, analista da Trígono, que vai fazer a leitura do dia que foi movimentado aqui no BMC Now. Yuzo, primeiramente, boa tarde, seja muito bem-vindo, obrigada por estar aqui com a gente no BMC Now, arrumar um tempinho aí na sua agenda para conversar aqui com a gente. Boa tarde, é um prazer estar aqui novamente. Vamos lá, pode ficar à vontade, sinta-se em casa, aqui a gente conversa, uma conversa bem descontraída, né, Rafa? Aqui não tem tempo ruim. Então vamos começar, né? Vamos fazer um balanço aí de como foi o mercado hoje. Claro. Lembrando aí quem está assistindo a gente, Bovespa fechou aos 122 mil pontos, voltando aí a subir ligeiramente após uma forte queda na última sexta-feira. Queria que você analisasse aí como é que foi essa movimentação, o que os investidores podem esperar aí para essa semana. A semana passada terminou aí em forte queda, né? Teve um burburinho político
Mas assim, acho que o principal fator realmente foi a questão dos IPOs, né? Como a Elo até disse mais cedo aqui, que eu estava assistindo o programa, eles puxam muito volume financeiro, né? E a liquidez da Bolsa Brasileira, ela, apesar de ser boa em relação a outros mercados emergentes, ela é bastante limitada, né? Então, a gente tem visto que realmente tem exercido pressão, muitas assets têm vendido papel para poder entrar nos IPOs, os IPOs estão bastante grandes, né? O próprio IPO da Raizen agora é gigantesco, e esse movimento não é de hoje, então depois de muitos IPOs, um depois do outro, realmente não tem como não exercer pressão, né? Entendi, ó. Vamos lá então, seguindo aqui, né, olhando, vamos analisar então. A gente viu a ação da WEG, né, disparando aí, sendo a maior alta do dia, com mais de 5% aí de valorização. Queria saber um pouquinho o que você pensa sobre o case dessa empresa. Ele é um case que tem muito a ver com investimento e bens de capital no mundo todo, né? Então a gente tem visto que a indústria do mundo tem tido um ótimo momento agora, todos estão investindo em aumento de capacidade e esse próprio movimento de eletrificação, né, da economia mundial, principalmente no mercado alto, mas no geral também a eletrificação da energia, né? Então a gente sabe que a energia até hoje ela vem sendo armazenada principalmente em materiais, né? Então você pode ver o próprio petróleo, o carvão, é uma das principais fontes de armazenamento de energia para o consumo, e agora está tendo essa tendência de eletrificar a energia que a gente consome, né? Então toda essa parte de conversão da energia, que é na verdade uma transformação energética, né, em energia de diversas fontes, seja eólica, solar, seja gás, e a conversão em energia elétrica propriamente dita, né? Isso é uma fonte de investimento muito grande para todo mundo, e a WEG ela se beneficia demais com todos esses investimentos, né? E a gente sabe que a WEG é um benchmark, é uma das principais empresas do setor mundialmente, né? Não só aqui no Brasil. Ela é uma empresa que dispensa comentários com relação à qualidade da gestão, à qualidade operacional da empresa, então é uma excelente empresa, e eu acredito que mesmo nos níveis atuais de valuation, muita gente fala que é cara, que vai precisar crescer muito para justificar esses níveis de valuation, né? Mas é uma empresa que entrega, né? A gente vê que ela realmente cresce bastante, e mesmo atualmente eu acredito que seja assim, uma boa ação para quem está pensando em talvez se aposentar, em investir com um longo período, porque a empresa realmente, em longos períodos de tempo, tende a não decepcionar. E Yuzo, tudo bom? Olha, boa tarde aqui, é o Rafael aqui falando com você. Yuzo, eu queria falar um pouco sobre a Rio Sulense, mas antes queria só fazer aqui uma leve correçãozinha, porque a gente estava falando que a WEG tinha sido a maior alta do dia, mas hoje ela acabou até caindo um pouco, né? A gente puder até olhar aqui no gráfico, a WEG fechou com 3,09% de alta, ela estava passando a TOTUS, né? Ela estava com uma alta de mais 5%, mas acabou ficando aqui com 3,09% de alta. Bom, Yuzo, eu queria falar um pouco com você sobre a maior alta da semana passada, né? Rio Sulense aí, que inclusive na última vez que você veio para cá, você cantou essa bola aí da Rio Sulense, tinha falado, a Rio Sulense na época estava com R$500 o papel, né? Agora ela está 750%. Queria saber a sua opinião sobre o case da empresa, né, que já dispara mais de 250% aí no ano. Ela é uma empresa que estava totalmente largada, inclusive é um case até que parecido com a Wiz, né, que hoje até subiu bastante também. O pessoal às vezes acorda assim, e aí quando um acorda, vai passando para o outro, e vai, assim, uma asset passa para outra, e um cara comenta com outra pessoa, e aí acaba que todo mundo, ao mesmo tempo, tem uma reprecificação do ativo, né? Então as pessoas, elas caem na realidade todas ao mesmo tempo. E aí, quando isso acontece, realmente o papel tem pouco vendedor, assim, não tem muita gente querendo
se livrar da empresa, até porque quem tem geralmente conhece bastante sobre a empresa e sabe o momento que ela está vivendo, né? Então, só para comentar assim por cima sobre a empresa, ela é uma empresa que ela estava em dificuldade há uns 3 anos atrás, né? Então, apesar dela ser uma empresa bastante antiga, ela já tem décadas e décadas já, de mais de 50 anos de existência, ela estava passando por um momento difícil há uns 3 anos atrás, o que atualmente é outra realidade, né? Então, a empresa, hoje, ela está comprando novas máquinas, então já comprou algumas, já chegaram, ela está realizando novos turnos, então, assim, tá contratando muita gente. Isso, até vou dar uma dica para o pessoal que gosta da Rio Sulense, quem quiser seguir a Rio Sulense no Instagram, é uma ótima fonte de informação. Então, você vê lá todo dia anúncio de vaga, contratando gente, abrindo novos turnos, comprando novas máquinas, então contratando gente para operar essas máquinas. Você vê lá, até no próprio Instagram, a empresa ela comemora, né, quando tem recorde de faturamento, então você vê toda hora lá a empresa comemorando recorde de faturamento, porque a empresa está crescendo muito realmente, né? Se você for ver a análise do último balanço, né, a última DRE da empresa, se você for ver os níveis de receita da empresa, teve um crescimento absurdo em relação a 2 anos atrás, e isso com um nível de margem que assim, acho que não tem nenhuma indústria do Brasil que tem uma margem bruta tão grande quanto a Rio Sulense, para vocês terem noção. Então, assim, até a WEG, que é a top indústria, assim, ninguém consegue, quando você fala assim, qual que é a melhor indústria do Brasil, todo mundo vai falar WEG, mas quem tem a maior margem? Provavelmente todo mundo vai chutar WEG, mas na verdade é a Rio Sulense que tem a maior margem das empresas listadas na Bolsa, na B3, né? Então é uma operação bem interessante. O que afeta bastante é a liquidez, né? A gente sabe que a liquidez da Rio Sulense é realmente complicada, até por esse fato de quem tem não quer vender, né? Então, para ter liquidez precisa ter uma pessoa querendo vender, mas essa questão da liquidez, a ação ela vai ter um split agora, provavelmente, né? Ainda não se sabe, mas a empresa já convocou uma assembleia, né, para votar o split. Provavelmente vai ter um split bem grande aí, porque a ação já está mais de R$700, né? Então necessita de um split de pelo menos 20 vezes aí, que seja, e isso pode ser que melhore bastante a liquidez, né? Tem uma informação interessante sobre a Rio Sulense, que é uma empresa que tem dentro dela, que é uma subsidiária, né? Na verdade, a Rio Sulense ela tem metade da empresa, que chama Virklich. Ela é uma empresa que trabalha com polímeros e é uma empresa que cresce a níveis assustadores. Assim, a empresa ela cresce mais de 50% ao ano, há mais de 3 anos. Então, todo ano ela cresce mais de 50% em termos de receita. E em termos de resultado operacional é mais do que isso, chega a ser 100% ou até mais ao ano. Então, é uma empresa que ela trabalha num ramo que ainda tem muito, muito potencial no futuro, que é essa parte de polímeros. Então, se você for ver, por exemplo, carros elétricos, eles precisam de um peso, necessitam, né, ser muito mais leves do que um carro movido a motor de combustão. E essa leveza das peças necessária, né, ela pode ser atendida com o uso de polímeros. Então é bem interessante a utilização de polímeros, e ela também atua muito no setor ferroviário. Então a produção de grampos ferroviários, outras peças também, é bem interessante. Ela utiliza até impressoras 3D, né, para fabricar essas peças. Então, realmente é uma empresa super tecnológica, e é uma coisa assim que muita gente não tem noção quando olha um papel assim como o Rio Sulense, nunca ouviu falar, acha que é uma empresa, uma metalúrgicazinha assim de interior, que não tem tecnologia, mas na verdade, se você for analisar bem ali a fundo da empresa, é realmente uma empresa muito tecnológica.
ela faz exportações para mais de 20 países, ela fornece para montadoras de diversos níveis de qualidade, né? Então as montadoras exigem muito de qualidade nas peças, e a Rio Solense está passando em todos os testes de qualidade, em todos os setores também, né? É bem interessante também esse aspecto da Rio Solense, porque eles fornecem para diversas categorias. Tem muitas empresas que elas fornecem só para carro ou só para máquinas. A Rio Solense ela fornece para caminhões, motos, carros, então é bem variado a área de atuação da Rio Solense também. E é uma ação assim que para frente a gente acha que faz muito sentido, né? A gente da Trígono até saiu um comunicado que a gente comprou mais de 5% das ações preferenciais da empresa, que são as que negociam, né? E essa nova indústria que eles vão aprovar um investimento, provavelmente, né, nessa assembleia que vai ter, ela, inclusive, vai ficar perto de um polo da WEG, que é lá no Espírito Santo. Então, é bem interessante a empresa, e a gente está bem animado com o case. Tá certo, Yuzo. Agora eu queria comentar um pouco com você sobre as ações do Pão de Açúcar, né, que acabaram caindo ali depois da divulgação dos resultados. O papel acumulou uma das maiores quedas na semana passada. O que você tem achado aí sobre esse case, nessa empresa? Você acha que agora caiu de vez? Ela é uma empresa, só para dar um contexto mais geral, né, sobre o Pão de Açúcar, ela é uma empresa que a gente aqui da Trígono investe desde o ano passado, né? Então, a essa época do ano passado, a gente já estava investido no case, a gente segurou bastante, até o spin-off, inclusive. A gente aqui acreditava que o spin-off ia destravar um valor bem interessante, porque, à época, o açaí, ele já valia o Pão de Açúcar inteiro, né? Então, o Pão de Açúcar estava ali 70 e tantos reais, e a gente achava que só o açaí já deveria valer pelo menos 70 reais. E agora a gente vê que o açaí está 80 e tantos, né? E o Pão de Açúcar separou e está tradando aí uns 30 e poucos, né? Então, realmente, só o açaí valia mais do que o próprio Pão de Açúcar naquela época. Agora, essa lógica, ela se repete, então não acabou essa questão da soma das partes no Pão de Açúcar, né? A gente sabe que o açaí realmente era o ativo de maior valor ali dentro do Pão de Açúcar, se separou, e agora não faz mais parte do grupo Pão de Açúcar, né? O Cassino ainda continua no açaí, mas não faz parte do grupo Pão de Açúcar. Dentro da PECAR3, né, que é a ação que negocia na Bolsa hoje sobre esse ticker, você tem o grupo Pão de Açúcar, você tem o Êxito e você tem a Cenova. Essas são as três partes ali principais que estão dentro do PECAR3, né? Se você for olhar a ação do Êxito, o Êxito ele negocia ainda na Colômbia. Ele tem ações na Colômbia, apesar da liquidez ser bem baixa, ele negocia lá na Colômbia. E se você for pegar o preço da ação da Colômbia e multiplicar, aí você tem que fazer conversão cambial, né? Mas se você for fazer a conversão do peso colombiano para o preço que a ação está lá hoje, você vai chegar em um valor próximo a de 7 a 8 bi, tá? Que o Êxito vale. Isso considerando o preço da ação que trada hoje na Colômbia, que é uma ação de baixíssima liquidez. Com certeza, se tivesse uma liquidez maior, essa ação estaria valendo bem mais. E aí você tem a Cenova. A Cenova, ela é o segundo maior e-commerce da França, só perde para a Amazon lá na França, né? E ela também, coincidentemente, ela também negocia na Bolsa. E ela negocia lá na Bolsa da França, né? E é o mesmo caso, você tem que pegar a cotação em euro, converter para real e fazer uma porcentagem lá de quanto que o Pão de Açúcar detém da empresa, você vai chegar num valor de 4 a 4,5 bi para o valor de venda desse ativo. Isso já considerando o imposto de renda que o Pão de Açúcar vai pagar quando se desfizer desse ativo, porque se não for considerar, aí vale perto de 5 bi e tanto. Mas já considerando que vai ter que pagar, né, esse imposto, se for vender,
ele vale entre 4 a 4,5 bi ali. E aí você tem que o GPA, que é agora a parte que a gente conhece mais aqui no Brasil, né, que tem o Pão de Açúcar, tem o Extra, tem o Minuto Pão de Açúcar, então todas essas bandeiras elas estão embaixo do grupo Pão de Açúcar, né, o Compre Bem também é um supermercado. Todos esses ativos, a gente estima aqui que valha no mínimo 10 bi. Assim, pagar menos do que 10 bi por esses ativos, eu acho dá um desconto muito grande, assim. Então a gente sabe que a soma de tudo isso tem que dar pelo menos uns 22 bi. E aí hoje, se você for ver na bolsa, com essa queda, o Pão de Açúcar está valendo 8 bi. Então, assim, eu acho o Pão de Açúcar muito descontado. A questão é, quando que vai destravar esse valor, né? Porque a gente sabe que tem muita ação descontada na bolsa, tem muito valor escondido, ou até que as pessoas sabem, mas não adianta nada você ter aquele valor se vai ficar a ação negociando a esse patamar de preço, a esse valuation, e não acontecer nada, né, para mudar essa situação. Inclusive, o Cassino, que é o controlador do Pão de Açúcar, né, ele é muito mal visto pelo mercado, por uma série de situações que já ocorreram, e é muito difícil o mercado precificar esse valor todo que tem no Pão de Açúcar sem que haja algum tipo de catalisador, né, que o pessoal chama trigger, em inglês. Então, o trigger ou catalisador precisa existir para poder precificar a ação do Pão de Açúcar. E aí, um possível trigger pode ser a questão da OPA o re-IPO da Cenova, que vai acontecer até o fim do ano, provavelmente, dependendo das condições de mercado, segundo o Cassino, né? Então, esse re-IPO da Cenova, se ocorrer, ele pode adicionar no caixa do Pão de Açúcar, que não eu falei, mais de 4 bilhões de reais, né? Que é um valor bem, bem substancial, dado que o Pão de Açúcar está tradando hoje a 8 bi de valuation. Então, metade do valuation pode entrar no caixa do Pão de Açúcar. E isso é um trigger bastante grande no curto prazo. E aí você soma isso a boatos que estão circulando, né? A gente sabe que não necessariamente é verdade, mas não necessariamente é mentira também, que é o fato do Cassino ter contratado os BR Partners, né? Que inclusive fez IPO recentemente, para fazer a venda do GPA e do Êxito. Então, se o Cassino se desfizer do GPA e do Êxito de forma fatiada, né? Então, assim, vende o GPA, vende o Êxito e vende a Cenova. Você vai você vai destravar tudo, né? Porque você vai ter, não tem como o GPA, que eu falei, sair a menos de 10 bi. Eu acharia muito barato até se saísse a 10 bi, mas tudo bem. E o Êxito sair a menos de 7 bi e meio. Então você teria um evento muito, muito bom para os acionistas do Pão de Açúcar, e talvez ocorra, talvez não ocorra. O management do GPA fala que isso não existe, que não está acontecendo, mas são tantos boatos, está saindo toda hora, já saiu mais de uma reportagem sobre isso, de mais de uma fonte, de mais de um jornal diferente. Então, assim, é realmente muito esquisito, tantos boatos ocorrendo batendo em cima da mesma tecla, né? E a gente não tem muito o que fazer, mais especular, mas só a parte da Cenova já seria um bom trigger para o papel, e realmente deve ocorrer aí até o fim do ano. Tá certo, então, Ilzo. Já queria começar, então, me despedindo aqui, eu e o Rafael Lara, da nossa conversa aqui nesse finalzinho de BMC Now. Espero que você volte aí mais vezes também para a gente conversar sempre aqui, né, Rafa? Exatamente, Ilzo. Muito obrigado aí, viu? E volte sempre. Obrigado. Então pronto, ó, a gente já se despedindo aí do Ilzo. Agora vamos me despedir aqui do Rafael Lara, porque
tem programação chegando agora, já são agora 18 horas e 1 minuto, né? Tá estourando o nosso tempinho aqui, então a gente se encontra amanhã novamente às 4h30, Rafa? Exatamente, Hanna, eu que agradeço a sua companhia. Lembrando sempre que você pode nos acompanhar no nosso portal www.bmcnews.com.br, nas nossas redes sociais, @bmc.news. E agora eu vou correr aqui para o Geometria com o grande Guga Almeida. A gente vai bater um papo super legal sobre tudo que vai agitar o mercado nessa semana, Hanna. É isso aí, Rafa já fez o convite, então o BMC Now fica por aqui. Fique agora então com o programa Geometria com o Guga Almeida e também com ele, Rafael Lara. Uma ótima noite para você e a gente se encontra novamente amanhã. Tchau, tchau.